Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos estar lendo o capítulo inteiro, mas são apenas 25 versículos. Ele é curtinho, então não vai dar muito tempo para a gente ficar lendo. Amém? Êxodo capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora?" A filha do Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: "Por que você está espancando o seu próximo?" O homem respondeu: "Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio?" Moisés ficou com medo e pensou: "Com certeza já descobriram o que eu fiz." Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: "Por que vocês vieram mais cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho." Então Reuel disse às filhas: onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco." Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: "Sou peregrino em terra estranha." Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor Deus, nós lemos aqui um trecho da Tua Palavra e nós queremos pedir, Senhor Deus, que essa parte do Teu culto, Pai, onde nós vamos meditar em cima
das histórias que o Senhor deixou na Bíblia aqui, esse momento seja um momento único para cada um de nós. Que a gente esteja com o nosso coração aberto a ouvir a Tua voz, Pai. E mais uma vez eu te peço que em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, essa meditação, de alguma forma, se torne palavra do Senhor nos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Nós estamos hoje participando, né, do DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. Talvez muitos de vocês não estavam inteirados do assunto, mas a Rosângela deu aqui uma ótima explanação do que as igrejas brasileiras que estão participando do DIP estão fazendo hoje, que é o momento de se reunir e orar por aqueles que sofrem, né? E eu queria trazer aqui uma meditação para vocês, nada mais coerente do que uma nação também que nessa época aqui estava sofrendo perseguição, que é o povo de Deus, né? O povo do Antigo Testamento. O tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite é sobre sacerdócio universal. Não sei se você entende bem isso, mas nada mais é do que dizer que o sacerdócio hoje ele não está mais com o pastor Isaías e com o pastor Mateus e com o Eduardo aí que, em nome de Jesus, o ano que vem também já vai ter esse título na nossa igreja, mas que ele pertence a cada um de nós. E isso está muito evidente no texto que a Rosângela pediu para mim ler, lá em Atos, onde diz que a descida do Espírito Santo veio sobre todos, e a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre todos, todos podem ter a possibilidade de ter esse sacerdócio, que é ser um instrumento de Deus para levar a palavra dele àqueles que não conhecem. E eu queria meditar um pouco com vocês aqui sobre Moisés, né? Todos já conhecem a história, não vou aqui me atentar e ficar explicando para vocês os pormenores de Moisés, porque todo mundo sabe que ele foi o grande líder que tirou o povo do Egito, usado por Deus. Mas eu queria fazer uma meditação com vocês dentro de algumas características de Moisés e desafiar você a ter empatia, como a Rosângela falou aqui no começo do culto, e tentar se colocar se talvez, muitas vezes, nós não estamos nas mesmas condições que Moisés. E quero concluir depois um texto muito bonito de Deuteronômio, lá no finalzinho, onde fala sobre o fim de Moisés, e queria meditar um pouco para vocês sobre isso. Você vai entender aí no decorrer da meditação sobre o que eu quero falar com você. Mas eu gostaria que você, desde já, se sentisse desafiado a entender qual é o teu papel enquanto pessoa, enquanto ser humano vivente aqui nesse mundo, né? Eu estou chegando aqui perto dos 40 anos, isso é normal, viu, gente? A gente começa a se perguntar o que a gente vai fazer aqui, né? Adolescente quer saber de viver, de curtir a vida e de cuidar. Há 20 anos a gente quer saber de conquistar o mundo, né? Aí aos 30 anos você começa a se questionar se aquilo realmente vale a pena, aí aos 40 você começa a ter certeza de que não vale a pena. E daí depois vai chegando para os 50, eu não estou nos 50, então eu vou falar quando eu tiver 50, se eu estiver aqui eu faço uma mensagem sobre isso. Mas a grande pergunta é o que nós estamos fazendo aqui, que a gente vai deixar, né? O que eu vou deixar para as minhas filhas, o que eu vou deixar de exemplo, o que eu vou deixar para aqueles que vão vir depois de mim, né? E a grande frustração minha como ser humano, vou aqui abrir o meu coração para os irmãos, foi sempre ter uma dificuldade muito grande de planejar, né, o que eu queria da minha vida. Eu fui um jovenzinho aí muito duvidoso daquilo que eu queria para mim mesmo. E isso, muitas vezes, faz a gente sofrer, né? Porque não tem nada melhor do que você... Algumas pessoas têm isso, eu já vi em algumas pessoas. Ela tem uma capacidade, e talvez isso venha da criação, dado pelos pais, né? De planejar já desde criança, saber o que quer, ditar os caminhos, quais as etapas que eu tenho que seguir. E isso é muito bom, né? E mais bonito ainda é quando você vê pessoas que necessariamente não tiveram pais que os prepararam para isso, mas que em algum momento da sua vida ele tomou por decisão traçar alguns caminhos e planejar alguns objetivos para ele. Essa não foi a minha realidade. Talvez isso é o grande desafio meu como ser humano, né? De realmente ter já antecipado já todos os passos que eu gostaria de seguir. Muitas vezes eles não dão certo, mas as pessoas que fazem isso normalmente são tão bem detalhados, tão bem traçados os passos, que elas conseguem chegar ao final da vida com todos os seus planejamentos executados. Enfim.
E por esses dias aí eu tive um insight, assim. Eu resolvi assim, eu quero planejar alguma coisa para mim. Eu inventei uma coisa, cheguei para a Juliana em casa e falei assim, Juliana, estou pensando numa coisa. Ela falou assim, Ela, né, meio que assim, olhando para baixo, nem me deu muito ouvido, falou assim, eu estou pensando de ir no Everest. Gente do céu, aí eu fui tentar pesquisar para ver como é que faz esse negócio, já desisti, tá? Já desisti. Você sabe, é 3 anos de preparo para quem quer ir lá. São 8.840 metros de altura. Você vai ter que gastar aí de 30 a 40 mil dólares. Já parou para pensar nisso? Você tem que ter todo um preparo, você tem que comprar oxigênio e tal, você tem que se preparar fisicamente, você tem que pagar um imposto para o governo, você tem que pagar as pessoas que vão levar essas coisas para você até lá em cima, você vai sofrer, enfim. Aproximadamente hoje, mais ou menos 2.000 pessoas chegaram lá no topo, que é o 8.848 metros, acho que é isso aí. Mas milhares e milhares de pessoas já tentaram e não conseguiram chegar. Não conseguiram chegar porque não tiveram planejamento, não é só questão de dinheiro. Muitos tiveram dinheiro, mas não tiveram planejamento suficiente, ou foram afligidos por alguma coisa lá na hora de chegar, que tiveram que voltar para trás. Enfim. Mas eu fui tentar me planejar com relação a isso e eu vi que eu estava muito longe disso, né? E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente começa a pensar sobre questões da vida, e a gente se depara com as nossas limitações e a nossa pequenez, a gente começa a se perguntar e a sofrer qual que é o nosso verdadeiro objetivo aqui. Deixo uns segundos de silêncio, porque acredito que talvez você possa estar se perguntando com relação a isso. Mas a grande questão é que Deus usa pessoas para aquilo que Ele quer. Você já parou para pensar nisso? Independente se você quer ou não, estou falando do pessoal lá em cima, pessoal aqui embaixo, Deus utiliza você para os planos dEle. Às vezes, mesmo sem você saber, Deus está te usando. E quando a gente olha para personagens bíblicos, a gente fica um tanto quanto entusiasmado, não é verdade? Porque você pega algumas figuras como Davi, como o Paulo, como o João Batista, você pega figuras como João, como Tiago, como os apóstolos, né? Você pega figuras como Elias, né? E aqui dentro aqui o Moisés, e é uma figura realmente diferente dos outros, né? E no final você vai entender na leitura que eu vou fazer no final, é que parece que está muito distante, né? Está muito distante, parece que é uma época que Deus utilizou algumas pessoas, e hoje cabe a nós simplesmente nos recordarmos dessas situações vividas e utilizá-los elas de alguma forma para adorar a Deus, pelas grandezas que Ele já fez em algum momento da história. E o que eu quero meditar com vocês agora é que isso que eu estou falando assim, não acredito que seja uma verdade, né? E a gente pensa muitas vezes assim, eu precisaria estar melhor preparado para ser usado por Deus, né? Eu precisaria ter feito um seminário, né? Ter estudado teologia, eu precisaria ter um curso superior, né? Eu precisaria ser menos inseguro, menos tímido, eu precisaria ser mais ousado, eu precisaria ser mais carismático, eu precisaria ter mais eloquência, eu precisaria falar bonito, eu precisaria que as pessoas olhassem para mim e olhassem para mim, nossa, como aquela pessoa é diferente, nossa, como aquela mulher fala diferente, e dá a impressão que Deus quer essas pessoas meio que super-heróis, que são vestidas de uma máscara da qual são meio que imbatíveis, né? E dá a impressão que eu sou um pequeno ser, que estou em um local que vou ficar aqui realmente assistindo a vida passar, e que se Deus em algum momento, de uma forma metafísica, sobrenatural, quiser me usar, Ele vai usar, mas não que eu seja realmente esse instrumento que tem algum tipo de qualidade que possa ser usado. E quando a gente se depara ainda mais com as situações do dia a dia, muitas vezes o nosso dia a dia, e principalmente aqui em São Paulo, o nosso dia a dia, não nos permite muitas vezes nem nos perguntar sobre tudo isso que eu falei para vocês.
Quem não quer realmente ser, aspas, um Moisés? Um notável, um protagonista da mudança da história, né? E a vida ganha mais sentido quando você olha nesse sentido. Não apenas buscar os bens próprios para você adquirir alguma coisa enquanto vivo, porque isso se acaba, você não leva, todo mundo sabe disso, o máximo que você pode deixar uma herança para a próxima geração, mas ganha sentido quando você começa a olhar isso, nossa, eu posso deixar um legado, eu posso deixar algo para a próxima geração. Parece tudo muito longe o que eu estou falando para vocês, né? Mas não é não. E eu quero usar agora, nesse momento, a figura do Moisés, para a gente meditar em algumas características da personalidade de Moisés, para você ver que Moisés nada mais era do que uma pessoa como nós. E daí eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta ou o teu celular conectado aí, porque a gente vai ler algumas situações. A primeira coisa que eu queria destacar sobre a figura do Moisés é que ele foi uma pessoa entregue às circunstâncias da vida. Você pode chamar isso de vontade de Deus, você pode chamar isso de perseguição do povo do faraó do Egito, você pode chamar isso de acaso, mas é notável que o Moisés ele foi uma pessoa entregue a algumas circunstâncias da vida. Primeira delas, a gente vive um momento onde o povo de Deus cresceu muito, e o faraó tinha o grande medo, o faraó do Egito, o grande medo dele era o seguinte: esse povo vai ficar mais forte que nós, e pode ser que numa guerra eles sejam mais numerosos e mais fortes que nós podemos perder a batalha. Então o que nós vamos fazer? Devemos impedir que continue o crescimento populacional desse povo. Qual que era a prerrogativa? Parteiras. Toda vez que você for nessa tribo, desse povo, dessas 12 tribos, lembra lá da história de José, que o povo veio para o Egito por causa da fome? Então eles estão lá, toda vez que vocês forem, e quem nascer for menino, vocês vão sacrificar. Se for menina, vocês deixam viver. Essa era a circunstância. Só que as parteiras não obedeceram, elas preferiram seguir a Deus. O que elas falavam para o faraó? Olha, faraó, essas mulheres são tão fortes, quando a gente vai lá para ver, elas já pariram a criança e já esconderam a criança. O faraó, então vamos dar um jeito nisso aqui. Então vocês vão fazer o seguinte a partir de agora. Toda vez que nascer uma criança dessa tribo, vocês vão pegar, se for menina, vocês vão jogar dentro do rio. Se for menina, vocês podem preservar. O que acontecia na época? Mães, você não tinha opção, você tinha que jogar teu filho no rio. O que provavelmente não só a mãe de Moisés, mas muitas outras fizeram? Tá, eu tenho que pôr no rio, pelo menos eu vou colocá-lo dentro de um cesto para que ele não se afogue e peço a Deus que alguém pegue ele. Foi essa a circunstância de Moisés. Ele foi deixado num rio, né? Foi deixado num rio e quis Deus que as servas lá da filha do faraó estivessem à margem do rio, pegassem, e ela teve compaixão e acaba chamando a própria mãe para cuidar e paga um salário para ela. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o 6, que nós lemos agora. Eu não sei qual a circunstância da sua vida, mas em algum momento, em alguma coisa, você foi colocado em situações das quais você não tinha controle. E essa foi uma das situações que eu acredito mais fizeram sentido para o Moisés. Porque além dele ser jogado num rio, à mercê da correnteza de um rio, ele também foi adotado. Então ele era uma pessoa adotada, pertencia a um povo que estava sendo escravizado, estava do outro lado, vivenciando o sofrimento do seu povo, mas dentro do palácio. E eu fico pensando o coração desse homem, entre a riqueza, o poder, o conforto,
a possibilidade de ter tudo o que ele queria, e por um outro lado, sabendo que as suas raízes estavam do outro lado sofrendo. Moisés foi achado dentro de um rio, Moisés foi adotado. Acredito que talvez a tua circunstância, não sei se alguém foi adotado aqui ou não, mas acredito que ninguém tenha passado, ou sim, uma circunstância tão delicada quanto essa, mas foi colocado em situações onde a sua vida esteve em risco. Moisés era um homem inseguro. Tinha medo. Você quer ver comigo? Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, tudo indica que esse termo utilizado aqui na minha versão, que ele era gago, né? E todo mundo sabe que a pessoa que é gago, ela tem uma dificuldade muito grande de falar, outros mais, outros menos. E em situações emocionais onde ela é exposta a nervosismo e tal, isso tende a piorar. E a grande questão nós estamos vivendo aqui uma pessoa que foi, entre aspas, aí, deixada, foi adotada, tinha muita dificuldade de falar, e esse medo e essa insegurança foram determinantes até para que o próprio Moisés não entrasse na terra prometida, porque as desobediências que ele teve em relação àquilo que Deus falava para ele, fizeram com que o castigo dele, Deus fala isso para ele lá em Deuteronômio capítulo 34, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Por causa do medo e da insegurança que ele trazia, e que muitas vezes isso estava relacionado à própria vivência de vida que ele tinha. Moisés era uma pessoa entregue às circunstâncias da vida, era uma pessoa medrosa e insegura. Moisés era uma pessoa influenciada pelas suas raízes. O que faz Moisés? É interessante, né? Normalmente a gente faz um discurso assim, não? Moisés olhava o sofrimento do povo e ele não aceitou o sofrimento do povo dele. Por que Moisés fugiu do faraó, segundo a história que a gente leu? Por medo. Medo do quê? De ser morto. Por quê? Porque o faraó mandou matar ele. Por quê? Porque ele matou um egípcio. É interessante, qual foi o motivo do qual Moisés matou aquele soldado egípcio? Porque ele viu o soldado maltratando um hebreu. Então, lá no início, o que motivou, aí não cabe aqui a gente determinar se isso é certo ou errado, a questão é, Moisés viu o povo seu sendo maltratado e ele age, só que ele age de uma forma, ele olha para os lados, ele vê se não tem ninguém olhando, vai lá, mata o soldado, enterra na areia, e no outro dia, quando ele vai perguntar por que os hebreus estão brigando entre eles, eles perguntam, você não viu que a gente sabe que você matou um soldado egípcio? Imediatamente ele foge. Por mais que ele estivesse dentro do palácio, tendo uma vida boa, em algum momento, alguma coisa acendia dentro do coração de Moisés que falava para ele que aquilo não era certo. Ele sabia que ele tinha sido jogado num rio, ele sabia que ele tinha sido adotado, ele sabia do sofrimento do povo dele, ele era inseguro, mas tinha alguma coisa na vida de Moisés que falava para ele que ele não poderia aceitar aquela situação. E o que faz ele fugir foi o medo.
mas o que fez ele matar aquele egípcio foi a indignação que ele tinha por ver o povo sofrer. A nossa vida, ela traz muito disso, irmãos. Né? Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente não entende muitas coisas, e isso está muito enraizado como você foi criado lá atrás. Aquilo que você passou, os traumas que você passou, influenciam as suas atitudes hoje. Aquilo que você tem entendimento como igreja, aquilo que um dia falaram para você que era igreja, aquilo que o seu pai e a sua mãe deu como exemplo para você, tem com certeza influência no jeito como você age hoje dentro da igreja, ou no meio da sua família, ou no meio do seu trabalho. E a gente não quer aqui diagnosticar isso como certo e errado. Eu só quero diagnosticar aqui que as coisas na vida de Moisés tinham uma influência direta daquilo que ele viveu. Continua lá no versículo 11 do capítulo 4. Moisés rejeitava assumir o papel de líder. Olha só o que diz. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei como uma boca que lhe ensinarei o que você deve falar. É a resposta de Deus para ele falar que ele era gago. Porém, Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. E se você for ler o capítulo 4, do versículo 1 até o 10, Deus está dando poderes para Moisés. Ele fala, pega esse cajado e joga no chão. Quando ele joga, se torna uma serpente. Aí ele fica com medo, Deus fala, não precisa ter medo, pegue ela de novo. A hora que ele encosta na serpente, ela vira o cajado de novo. E ele fala assim, você vai ter poderes. Olha só. E depois de tudo isso, que essa conversa de Deus, olha só, é uma conversa de Deus com Moisés, gente. Não tem intermediário aqui, os anjos. Deus com Moisés. Depois de toda essa conversa de Deus com Moisés, a conclusão do Moisés no versículo 13. Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Eu não quero. Essa que é a grande questão de Moisés. Ele tinha muitas e muitas situações. Ele tinha medo, ele era gago, ele era inseguro, ele foi jogado num rio, ele foi criado pela filha do faraó, ele matou um homem, ele fugiu, ele tocou os pastores lá que não queriam deixar as filhas pegarem a água para levar para o rebanho. E depois de tudo isso, Deus chega e fala assim, não, eu vou usar você. Ele fala assim, não usa não, não usa não, pega outro. Como quem diz, eu não quero passar por tudo isso aí, dá muito trabalho. Sabe, igreja, a gente pode se identificar com algumas situações dessas da vida de Moisés. Né? Talvez em alguma situação aqui você pode se colocar, talvez você se sentiu chamado e não quis ir, talvez você é medroso, você é inseguro, talvez, gago, acho que não tem ninguém aqui, porque eu conheço a maioria, ninguém, mas talvez você tenha dificuldade de falar, talvez você se ache limitado, talvez você ache que você não tem competência suficiente, e daí vem Deus e fala assim, não, eu quero usar você. E a gente não tem mais o que fazer, porque ele fala, eu vou te capacitar, eu vou te dar poder, você vai fazer prodígios e sinais, e você fala assim, ah, tá bom, Deus, mas eu não quero. Mas eu não quero. Talvez você se encontre em algumas dessas situações. E talvez é isso que está faltando para você se sentir realizado. Talvez é isso que está faltando para você se sentir realizado.
Eu queria ler lá em Deuteronômio capítulo 34 com vocês. A gente leu sobre o nascimento de Moisés, né? E agora a gente vai ler sobre a morte dele, para a gente concluir essa mensagem. A história todo mundo sabe, né? Moisés foi o grande líder. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés fez as tábuas dos mandamentos. Moisés brigou com o povo quando eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés orou a Deus para que caísse maná do céu, enfim. E com tudo isso, a morte de Moisés se dá nesse formato. Então Moisés subiu das campinas de Moabe, do monte de Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto, de luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Preste atenção nesse versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Repito o versículo 10 para você, irmão. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Aí a gente tem que usar um pouco de empatia e voltar. Se Deus fez isso com um homem na situação de vida que Moisés viveu, o que ele pode fazer com você e comigo, irmão? Moisés tem esse título, né? Nunca mais houve um profeta como ele, do qual o Senhor tratava face a face. E foi o que nós lemos lá no capítulo 4, versículo 10 em diante, quando Moisés estava falando, eu não quero. Se você tem alguma dúvida ainda com relação à sua crença em Cristo Jesus, você precisa se resolver com relação a isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele coloca um objetivo para cada um de nós. E cabe a nós escolher segui-lo ou não. Eu sei que muitas vezes, e eu falo por experiência própria, a gente fala assim, não, eu não quero. Isso não é para mim, eu tenho outros objetivos na minha vida. Mas se Deus colocou que você é a pessoa escolhida por Ele para exercer determinado ministério, para ser um instrumento de Deus naquilo que Ele quer, não vai ser a sua rejeição, não vai ser a sua limitação, não vai ser o seu medo, não vai ser a sua insegurança, não vai ser a sua timidez que vai impedir. Porque nós colocamos muito disso em nossas próprias responsabilidades.
E a presença de Deus no nosso meio, irmãos, ela é justamente ao contrário. Quem faz a obra é Deus. Você simplesmente pode ser um instrumento para isso, ou não. Então, se você já é um quase quarentão igual eu, ou mais, ou menos, não sei, cabe a nós a refletirmos, irmãos, o que realmente Deus quer de mim, enquanto pessoa que está aqui em Jundiaí, nesse trabalho, com essa família, com esses filhos, com esses pais, com esses primos, com esses amigos, com essa igreja, com esse ministério, com esse dom. Você pode passar a sua vida sem se perguntar e sem querer buscar isso. Isso não vai mudar muita coisa. Você vai passar a tua vida, vai chegar uma hora que vai se findar esse corpo, a não ser que Jesus volte antes. Mas eu digo para você, irmão, você se perguntar sobre isso, você encontrar uma resposta em Deus sobre isso, e você viver isso, é o que traz realização para nós como seres humanos. É o que traz realização para nós como seres humanos. É você encontrar no sacerdócio universal, no sacerdócio universal, qual é o seu papel enquanto filho de Deus na implementação do reino de Deus aqui na terra. A gente assistiu um filme ontem magnífico, muito legal, que trata muito disso, né? Que pessoas que não estão cumprindo o seu papel enquanto filhos de Deus. Muito legal ali, desenvolvido ali pela Leila, pelo Roberto, aí o pessoal estava bem interagido com relação a isso. Mas eu quero deixar aqui para você, você pode continuar a tua vida, você pode ir amanhã para o teu trabalho, você pode vivenciar, você pode seguir o teu fluxo, os teus estudos, os teus afazeres, os teus objetivos pessoais, os teus objetivos materiais, os teus objetivos como família. Mas nada disso, em algum momento, você vai se perguntar o que você realmente tem como missão aqui. E nesse sentido, Moisés é um exemplo claro de que aquele homem que foi colocado como aquele o qual não há outro igual, o qual Deus falou face a face, não existe outro profeta como Moisés, diante de tantas limitações, diante de tantas peculiaridades que impediam Moisés, a ponto dele mesmo falar que não queria, nos fazem acreditar de que eu e você estamos até um passinho à frente dele, nesse sentido. Porque eu vejo aqui pessoas bonitas, pessoas com saúde, pessoas que trabalham, pessoas que batalham, pessoas que conquistam. A pergunta é, as tuas conquistas pessoais vão ser suficientes para você responder essa pergunta? Então se coloque, irmão, diante de Deus nesse momento e pergunte, Senhor Deus, qual é o meu papel enquanto filho de Deus aqui na terra? Eu não quero que você pergunte com relação a IPI de Jundiaí não, tá? Porque isso aqui é um templo, é uma igreja, é uma instituição, canal de Deus para levar o evangelho de Jesus Cristo. Mas é uma pergunta pessoal sua com Deus. Amém? Quero te convidar, o grupo de louvor pode me ajudar aqui mais uma vez? Quero te convidar a baixar a tua cabeça, eu vou fazer uma oração e que esse desafio fique com você aí para você meditar essa semana. Santo Deus e Pai Celeste, eu agradeço ao Senhor por esse momento que a gente teve de meditação na Tua Palavra. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos mostra, Pai, através das figuras da Bíblia, como o Senhor pode ser poderoso, Pai, e utilizar qualquer pessoa, Pai, independente da situação em que esteja, para ser um instrumento do Senhor na implementação do Teu reino. Senhor Jesus, eu te peço em nome do Senhor, que o Senhor venha falar com cada coração aqui que se sentiu tocado. E que essa semana ela seja uma semana de meditação, de reflexão e de busca por um sentido, Pai. Que nós encontremos mesmo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, aonde que o Senhor quer nos usar, Pai. Que nós consigamos nos realizar, Pai, nas coisas que o Senhor vai colocar como desafio para nós. Meu irmão e minha irmã, eu queria que você meditasse sobre qual é o teu papel aqui dentro dessa igreja. E o quanto você
tem realizado esse papel aqui dentro dessa igreja. E o quanto que você já tentou e não conseguiu realizar esse papel aqui dentro dessa igreja. E o quanto que você já se perguntou se é relevante você continuar exercendo esse papel aqui dentro dessa igreja. E a palavra de Deus que vem hoje para nós é: você é importante, você é relevante, e Deus pode usar você muito mais do que Ele já usou até agora. Senhor Jesus Cristo, fique conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.